compromisso comigo mesmo e com vocês de fazer uma disciplina completa, de fazer uma disciplina que realmente mostre como é a construção civil hoje, quais são as necessidades da construção em termos normativos, o que é que está chegando aí de mais moderno em termos normativos e que tem que ser respeitados, como por exemplo a norma de desempenho, as normas de condomínio que a gente tanto tem falado aqui, a obrigatoriedade, mas não só isso, a necessidade, não só do ponto de vista legal, mas do ponto de vista racional do projeto de impermeabilização e da gestão da impermeabilização. Isso porque após 5 anos você acaba o seu prazo de garantia, mas você ainda está amarrado à obra, né? Então você vai ter despesas com manutenção, com vida útil reduzida, que poderiam ser evitadas, a sua imagem vai estar negativa, você pode estar recebendo processos judiciais aí do seu cliente, tudo isso porque ele não espera que depois de 5 anos uma edificação nova venha dar problema. E que um percentual muito grande das falhas e dos problemas, dos vícios construtivos que a gente encontra ligados à construção civil são realmente associados a problemas de estanqueidade e de falta de impermeabilização, ok? Então a gente segue nessa jornada. Bom dia para quem está estudando de dia, boa tarde para quem está estudando à tarde, boa noite, boa madrugada, bom café para quem está aí no terceiro turno, tá? Eu sou o professor Adriano Gomes de Matos, sigo aqui com o capítulo 4, esse capítulo 4 tem parte única. Quem quiser fazer qualquer comentário que não for meu aluno, tem aqui meus contatos, meu WhatsApp, meu número de celular, meu e-mail, tem também no próprio canal do YouTube, você pode ali dar um joinha, né? E também comentar, fazer qualquer pergunta que a gente vai respondendo, tá ok? Então vamos seguir com o capítulo 4. Perdão. O capítulo 4, ele ainda é um capítulo ligado a essa parte administrativa. A gente vai falar aqui de procedimentos de inspeção e fiscalização associados à impermeabilização, tá? É um capítulo de parte única, são só 28 slides, 2 deles já foram, já chegamos no terceiro, etapas de inspeção e fiscalização. Olha, vai ser uma aula realmente curta, se duvidar vai ser a aula mais curta dessa disciplina, porque a gente vai falar é só leitura, é só texto, são etapas repetitivas, são processos que têm que ser vistos. Então, o que a gente vai apresentar nessa aula de hoje é uma espécie ali de checklist, essa é a palavra, essa é a expressão, de checklist de tudo aquilo que você deve verificar na sua inspeção e tudo aquilo que você deve verificar na fiscalização dos serviços de impermeabilização, mas nos serviços de uma forma geral de engenharia, tá? Então essa aula hoje tem esse mote, tá? Vamos lá. Bom, então a primeira coisa, um conceito importante para a gente ver aqui, olha, o rigoroso controle da execução da impermeabilização é fundamental para o seu desempenho, devendo essa fiscalização ser feita não pela empresa que está executando o serviço, mas pelo engenheiro responsável pela obra e por uma empresa que você contrate para fazer a fiscalização. Olha pessoal, existe uma área que eu vou dar essa disciplina no semestre que vem, chamada engenharia diagnóstica. Dentro da engenharia diagnóstica, você tem ali várias atividades que pautam isso daqui que a gente está falando. Então você tem a atividade de vistoria, você tem a atividade de inspeção, você tem a auditoria, você tem a perícia e você tem a consultoria. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma atividade de vistoria, tem vários tipos de vistoria. E você, como um engenheiro, que a gente chama de engenheiro legal, que trabalha com essa área legal, fiscalizando, por exemplo, ou engenheiro diagnóstico, que é uma área, é a mesma coisa, basicamente, você vai emitir laudos. Então você pode fazer um laudo de entrega de obra, um laudo de recebimento de obra, um laudo de vistoria de entrega de obra, um laudo de vistoria de recebimento de obra, tá? Um laudo de vistoria de acompanhamento de obra. Então tudo isso daqui, todos esses laudos são serviços que estão ligados a essa etapa de inspeção e a essa etapa de fiscalização. Então alguém pode contratar você, alguém pode contratar a sua empresa para fazer o acompanhamento do serviço de impermeabilização ou dos serviços que estão sendo feitos na obra dele. De tempos em tempos você vai lá e faz uma vistoria de acompanhamento e tem como resultado, como produto final, um laudo que você vai entregar para o seu cliente.
tá? Bom, quais são as etapas aqui da inspeção e fiscalização? Então, primeiro, a gente já sabe que quando se trata de impermeabilização, a superfície tem que estar em perfeitas condições para receber, me perdoe, para receber a impermeabilização, para receber as demais camadas, a camada de impermeabilização, a camada de proteção mecânica, tá? Então a primeira coisa é o preparo da superfície. A superfície, eu vou verificar o grauteamento das tubulações, perdoe. Então eu chego com aquele grout para fazer o arremate de grout nas tubulações, tá? A limpeza da superfície de uma forma geral, para você ter melhor aderência, né? A limpeza da superfície sempre visa essa função, você ter a melhor aderência da camada que você vai aplicar nela, e o tratamento das fissuras quando houver, ou seja, se você tiver uma manifestação patológica, fissura é uma, antes da aplicação da sua impermeabilização, e você perceber, aí você vai fazer algo mais até do que está dizendo aqui. Você vai tentar estudar a causa dessa fissura, vai corrigir a causa dessa fissura e depois você vai corrigir a fissura, tá? Primeiro, corrigir a causa da fissura. Por quê? Se você simplesmente corrige a fissura, é possível que a causa que não foi resolvida vá provocar a abertura de novo da fissura ou a abertura de novas fissuras, né? Então você tem inúmeras razões, inúmeras possíveis causas para estar acontecendo essa fissuração. Identifique isso daí. Mas uma vez que você identificou, isso é uma área muito ligada à engenharia diagnóstica, uma vez que você identificou, corrige a fissura. Corrigiu a fissura, limpa, aí continua as etapas. Limpa a superfície para depois aplicar a camada. Regularização da superfície. Primeiro, verificar o caimento mínimo, que é, lembra, isso aqui já foi falado, muita coisa do que eu vou falar agora já foi falado, é um checklist, ó. 1% para áreas externas, lembra que áreas externas tem que ter um caimento maior, e 0,5% para áreas internas, tá? Para sistemas de membranas acrílicas, para manta, mas para membranas acrílicas, caimento mínimo de 2%, tá? Então, lembra, tudo isso daqui já foi falado em uma aula passada nossa, tá? Então, verificar o caimento. Pessoal, verificar o caimento é checklist de quem está fazendo vistorias desse tipo, de quem está fazendo acompanhamento de serviço de execução, de impermeabilização, tá? Acompanhamento de execução de impermeabilização. Uma das coisas importantes é verificar o caimento. O caimento, então, não pertence tão somente à área de instalações hidráulicas, por exemplo. Não. Caimento aqui é um item do checklist do serviço, da fiscalização do serviço de impermeabilização, tá? A meia cana tem que ter raio mínimo de 5 e ou 8 centímetros no encontro das superfícies verticais e horizontais. Eu já mostrei imagens para vocês mostrando a meia cana. O que é que vem a ser isso daí? Você tem a superfície vertical, a parede, a superfície horizontal, um piso. A meia cana é aquele encontro entre as superfícies, né? É o arredondamento, é o canto arredondado que a gente vai fazer com um raio de 5 ou 8 centímetros nesse encontro. Para quê? Para facilitar o arremate da impermeabilização, da camada impermeabilizante, ok? Então você tem, e também facilitar a limpeza, tudo isso, tá? Então, regularização. Terceiro, ralos. O que é que a gente tem de ralo? A gente já viu que no ralo a gente vai fazer um rebaixo, né? Lembra do rebaixo? Então vamos ver aqui, verificar o rebaixo, para quê? Para os arremates. Por qual motivo, professor? Lembra que a manta asfáltica, por exemplo, ela tem uma certa espessura, né? E quando eu for fazer o arremate da manta, da parte vertical, que vai descer para o ralo, para a parte horizontal, você vai ter uma sobre a outra. Então, se você tem uma manta de 4 milímetros, você vai ter já uma alturazinha de 8 milímetros aí que você tem que considerar. Então, já não é pouca coisa. Se você não der o rebaixo, você vai ter um relevo aí. E aí você vai ter que colocar mais enchimento, aumentar mais a argamassa depois da manta, para você poder corrigir esse desnível que você vai ter para não ser percebido no piso acabado, né? Então, você faz o rebaixo para você colocar posteriormente a sua manta asfáltica, tá? Bom, juntas de dilatação. Aqui também tem um universo de coisas, a gente já falou, a gente apresentou uma aula só sobre juntas, tá? Verificar a abertura das juntas, verificar se existem juntas,
Todas aquelas juntas de dessolidarização, todas aquelas juntas de dilatação propriamente dita, tem que ser verificadas se estão lá existindo, tá? E os caimentos, sendo que as juntas são divisores de água, tá? Então, fazer essa verificação. Impermeabilização, verificar a sobreposição das mantas em 10 centímetros. Lembra quando eu tenho uma manta, por exemplo, que vem no piso e ela vai subir, né? Aí eu tenho a outra, vai subir, vai para a parede, eu tenho que subir ela em torno de 20 centímetros, mas eu tenho que fazer uma sobreposição de 10 centímetros, né? Então eu tenho uma sobre a outra, sempre fazendo a sobreposição de 10 centímetros. Ou, no caso de você ter algo moldado em loco, ou seja, aqueles impermeabilizantes líquidos que a gente usa, com trincha, por exemplo, tá? Isso aí é o que a gente chama de moldado em loco. Ver quantas demãos você vai precisar e o consumo específico para cada área, de acordo com o que o fabricante determina, tá? Então, para que você garanta a impermeabilização, não adianta só você aplicar o produto, você tem que aplicar o produto na quantidade certa, e isso vai ser em função do número de demãos, tá? Então, é outra verificação que você tem que fazer também. Bom, teste de carga d'água. A gente já falou isso daqui quando falou de uma piscina, a gente viu um exemplo de uma piscina. Verificar o aparecimento de infiltrações após 72 horas e se a superfície em teste está completamente em carga. Então, se eu tenho uma piscina, por exemplo, eu tenho que encher a piscina sem a impermeabilização, tá? Depois disso, lembra daquele teste justamente para que você veja realmente se há nicho de concretagem, se há alguma falha, para que você corrija antes de impermeabilizar, porque aí você vai ter um retrabalho menor, tá? Bom, feito o teste de carga d'água, aí você tem o isolamento térmico quando houver, né? Muitas vezes você também, para aumentar o nível de conforto, faz o isolamento térmico. Então, verificar a distribuição das placas isolantes e em relação à área de isolante térmico, para não haver perda do material, tá? Camada separadora ou camada amortecedora. Conferir se foi colocada a camada separadora ou amortecedora conforme especificado, tá? Conforme especificado aonde? No projeto de impermeabilização, tá? Bom, proteção mecânica. Conferir a espessura, juntas de perímetro e enquadros, colocação da tela plástica nas superfícies verticais e onde mais houver recomendação em projeto, tá? Então, tudo isso daqui diz respeito à proteção mecânica. Então, se a minha proteção mecânica for uma cerâmica, eu vou verificar se eu fiz a cerâmica direitinho, se eu fechei com rejuntamento, tá? Porque esse rejuntamento também vai garantir que a água não desça para a camada impermeabilizante. Até a gente já falou que no banheiro você não é obrigado a usar a impermeabilização, mas você é obrigado sim a ter estanqueidade, é isso que a norma coloca, tá? Bom, item 4.2, metodologias e critérios de inspeção. Vamos lá. Preparação da superfície. Aí tem metodologia para cada uma das coisas que a gente já, dos serviços que a gente já sabe quais são na impermeabilização. Preparo da superfície visual, ou seja, você vai limpando e vai avaliando visualmente como é que está, tá? Regularização da superfície, com auxílio de mangueira de nível, verificar o nível, né? Verificar se está regularizado, com mangueira de nível, com nível laser, verificar se o caimento mínimo é de 0,5% ou de 1%, dependendo da área, se for interno ou externo, se foi atendido, tá? Obviamente eu estou falando aqui de manta asfáltica, se eu estiver falando de membrana membrana é 2%, tá? Impermeabilização. Aí é o seguinte, se o meu impermeabilizante for rígido, aí daqui a pouco, em outras aulas, a gente vai ver o que é um impermeabilizante rígido, flexível, tá? Com manta asfáltica, flexível com membrana acrílica, tá? Se for um impermeabilizante rígido, é verificar visualmente se o número de demãos corresponde ao consumo especificado, tá? Já falei uma vez, estou repetindo aqui. O que vai garantir a impermeabilização quando você passa o impermeabilizante com uma trincha, por exemplo, ou com um rolo, é o número de demãos que você vai dar de acordo com o que o fabricante determina. Então esse consumo aí vai ser nesse sentido, tá? Flexível com manta asfáltica. Ela é flexível, ela trabalha junto com a estrutura, trabalha junto com o acabamento, por exemplo, tá? Por isso que a manta asfáltica é considerada
um impermeabilizante, um sistema de impermeabilização flexível, tá? Usar treina para verificar se as sobreposições das mantas estão em 10 centímetros, tá? Outro aspecto, quando for utilizado asfalto quente para colagem da manta, verificar e controlar com o termômetro a temperatura do asfalto, ele tem que estar de acordo com o que o fabricante determina, de acordo com o que a NBR 9574, que é de execução de impermeabilização, determina, tá? Outro aspecto, aplicação com maçarico, ou seja, quando eu vou fazer a colagem, a soldagem com maçarico. Verificar se o filme está extinguido para uma boa aderência da manta, tá? Se o sistema for flexível, mas não com manta e sim com membrana acrílica, verificar visualmente se o número de demãos corresponde ao consumo especificado e colocação de tela em toda a área. Então, são observações que você tem que fazer, mas aqui eu estou pegando um pouquinho mais leve com vocês, porque a partir do próximo capítulo, que é o capítulo 5, a gente vai ver materiais impermeabilizantes. Então, você tem o capítulo 5 falando de materiais impermeabilizantes, o capítulo 6 falando de sistemas de impermeabilização e o capítulo 7 falando de impermeabilizações especiais, sistemas especiais ali, específicos de impermeabilização, tá? Não percam, porque essas aulas aí realmente vão ser muito importantes para a gente conhecer os materiais que a gente utiliza na impermeabilização. Por enquanto eu vou lançando os nomes aqui para vocês, mas sem o compromisso que vocês já saibam o que é. Mas a partir da próxima aula, sim. Ok? Teste de estanqueidade. Inspecionar visualmente se você está tendo aí vazamentos, se você está tendo infiltração, se você está tendo umidade nas paredes pelo lado de fora, tá? Se o nível da água desceu, tá? E aí é essa a inspeção visual do teste de estanqueidade. E a proteção mecânica, também inspecionar visualmente se está de acordo com o que está especificado em projeto. Então, a proteção mecânica pode ser de vários tipos, pode ser com cerâmica e junta de dilatação, e aí você vai ter que fazer essa inspeção de forma visual, tá? Critérios de fiscalização. Então veja, é obrigatório a inspeção no local, tá? É obrigatório, e isso abre mercado para quem trabalha fazendo isso com laudos de inspeção. A inspeção é uma ferramenta da engenharia diagnóstica, então quem tem ali uma especialização em engenharia diagnóstica pode trabalhar especificamente com isso, fazendo inspeção, como inspeção predial, fazendo vistoria, tá? Objetivando identificar todos os serviços, bem como as medidas, as metragens, as condições das superfícies a serem tratadas, se estão de conformidade com o projeto de impermeabilização, tá? Então esse acompanhamento, essa fiscalização é muito importante para que a impermeabilização seja bem executada, tá? Bom, um segundo passo. Os materiais. Os materiais também têm que ser objeto de fiscalização e de medição. Então eu tenho que medir a quantidade de material, eu tenho que aferir se aquele material está na especificação correta. Por exemplo, você tem mantas asfálticas com diversas espessuras diferentes, diversas qualidades diferentes. Então você tem que verificar se aquela manta asfáltica que foi adquirida, que está no teu estoque, no teu almoxarifado, se ela é a manta asfáltica que foi especificada no projeto, por exemplo. Tá? Então, deverão ser objeto de fiscalização e medição, de forma a garantir uma aplicação conforme a metodologia executiva que o projeto definiu. Deverão ser entregues de acordo com o andamento dos serviços, sem prejudicar a validade. Ou seja, você tem que fazer um planejamento adequado para só comprar a manta quando for na época do serviço, mas que também essa compra não seja muito em cima da hora, que vá atrasar o serviço, tá? Bom, terceiro aspecto, efetuado o controle de consumo de produtos moldados em loco, já falei como é que é isso, tinta, hidrofugante, emulsões asfálticas, o primer, por exemplo, né? Que são aqueles que você compra no balde, e vai usar na trincha, tá? Então, isso daí é medido a partir do consumo, ou seja, o número de demãos que você vai utilizando por metro quadrado, tá? Que está diretamente associado à durabilidade e ao desempenho do produto. Por que que isso daqui, nessa aula de hoje, está sendo tão repetido? Justamente porque muita gente que se diz engenheiro, mas que não é, que é construtor, que não tem nem CREA, que constrói porque tem dinheiro e contrata uma equipe pequena, de pintor, de pedreiro, mas não tem um engenheiro na obra, o cara vai lá, compra um
um primer desse, por exemplo, ou compra um hidrofugante desse, e aí ele faz o que a gente chama, ele desdobra. Né? Não, vamos fazer isso aqui render, pronto. O render para ele é economizar a metade, 50% da lata, mas aí ele vai trazer problema muito mais cedo, muito mais rápido, ligado à impermeabilização mal sucedida, tá? A um sistema de impermeabilização que não está funcionando porque ele não utilizou o material na quantidade adequada, com o consumo adequado para garantir a durabilidade, para garantir o desempenho. Então isso é muito o que acontece nas obras, isso aqui acontece muito. Você como engenheiro, pessoal, você realmente precisa ter essa percepção de fazer o certo, porque senão o seu casamento de 50 anos com a obra vai ser um casamento ruim e difícil, tá? Bom, as latas vazias desses produtos têm que ser perfuradas para não serem reutilizadas, tá? Antes de serem descartadas, evitando que sejam retiradas da obra e voltem cheias com outro material de qualidade inferior e que vai ser vendido, por exemplo, dizendo que, ou seja, uma falsificação, dizendo que é aquele material daquele fabricante. Então, isso existe também. Então, por isso, você tem que perfurar antes de descartar e tem que descartar, tá? A fiscalização, ela tem o poder de autorizar ou não autorizar, tá? O início e a continuidade de cada etapa dos serviços após os produtos que já foram fiscalizados terem sido aprovados e para serem utilizados e dos serviços já executados mediante a emissão de documento de controle. Então, ó, esse serviço aqui já foi executado. Está aqui o documento, o laudo, por exemplo, que eu fiz do acompanhamento dessa semana. Então, já pode iniciar um outro serviço, você já tem autorização para isso. Aí vai lá e continua. Bom, isso daqui ocorre muito, tem muito do que está escrito aqui, pessoal, que ocorre com obra pública, que ocorre com licitação. Então, na obra pública, o governo, geralmente, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, ele terceiriza o serviço, ele através de licitação contrata um serviço, mas ele coloca alguém do órgão da esfera pública para fazer a fiscalização. Tá? Então essa fiscalização, geralmente do órgão público, no serviço público de licitação, ele tem essa questão da autorização e você só pode dar seguimento mediante a autorização que é contínua. Tá? As áreas tratadas devem ser interditadas ao trânsito de operários estranhos ao serviço. Tá? O acesso de pessoas, quando for imprescindível, quando for necessário, só pode ser feito em caráter restrito, com cuidados especiais relativos a possíveis causas que possam danificar os serviços ou causar acidentes. Ou seja, o ideal é que aquela área fique realmente fechada, interditada, que ninguém, até o processo de cura acontecer, que ninguém transite por lá. Tá? O local de execução dos serviços, bem como as áreas adjacentes, deverão se apresentar satisfatoriamente limpas. Ok? E após a conclusão dos serviços, todas as áreas têm que estar totalmente limpas, é a limpeza final, né? Ou de qualquer outro material proveniente do trabalho executado. Deverão ser procedidos todos os serviços destinados aos arremates finais da obra. Lembra dos arremates? Aquela inspeção que você vai fazer nos detalhamentos, no arremate de uma luminária de piscina, no arremate de uma trave de futebol que foi colocada ali na quadra poliesportiva. Então, todos esses arremates têm que ser verificados, então executados com qualidade. Isso aí realmente são os detalhes e são aqueles serviços que consomem mais tempo na obra, tá? Bom, e aí, para sua entrega em perfeito estado de limpeza, conservação e qualidade do serviço. Execução do contrato. E aí, volto a dizer, aqui geralmente a gente está tratando mais, isso aqui se encaixa mais quando se trata de obra pública feita por processo licitatório, tá? Bom, cronograma físico-financeiro. Os serviços deverão ser concluídos no prazo máximo. Todo cronograma, a gente é estudante de engenharia, a gente sabe disso, existe um cronograma ali, feito para aquele número de dias em cada serviço, mas que você tem uma tolerância, você pode acelerar, fazer um tempo menor e ganhar mais tempo, mas você também pode perder tempo, ter algum atraso,
mas não pode ficar entre aquele prazo mínimo e o prazo máximo, né? Então você tem que realmente ter planejamento para entregar dentro do prazo, ainda que seja o prazo máximo estipulado no cronograma físico-financeiro, tá? Distribuídos de maneira mais uniforme possível. E o cronograma, ele tem que ser entregue junto com a proposta. Então, quando você concorre no processo licitatório, que você entrega a sua proposta de honorários, de serviços, você vai entregar também o seu cronograma físico-financeiro. Você diz, olha, eu vou concluir essa obra aqui em 3 meses, por exemplo, tá? E aí, deverá ser apresentado o cronograma físico-financeiro, especificando todos os serviços, é esse cronograma que a gente estuda na engenharia, das diversas frentes de trabalho e as tarefas a serem desenvolvidas. Atraso na conclusão e na entrega dos serviços. Será cobrado da contratada uma multa, conforme o contrato de prestação de serviço. Logicamente, isso aqui também pode valer para a área privada, mas é mais difícil isso acontecer na área privada, embora aconteça para grandes empresas. Em pequenas obras isso aqui não acontece. Aprovação final e aceitação dos serviços. Mais uma vez, eu conclamo aqui o serviço do engenheiro diagnóstico. Ele pode ser contratado para fazer uma vistoria, chamada de vistoria de entrega de obra, ou seja, quem está executando o serviço vai entregar a obra, você vai fazer a vistoria para ver se está tudo nos conformes, de acordo com o que foi exigido no cronograma, de acordo com o que foi exigido no projeto, tá? Bom, e aí serão feitos pela contratante. Então, quem vai fazer a vistoria é a contratante. Se for uma empresa pública, ela vai pegar um engenheiro do órgão público, que é responsável por isso. Se for um contratante particular, ele não deve se furtar de realizar isso daqui. Isso aqui é onde ele vai obter a garantia dele. Então, ele contrate um engenheiro diagnóstico por fora, ou uma empresa de engenharia por fora, para fazer aquela vistoria de recebimento de obra. Tá? Bom, controles básicos. Os serviços deverão ser executados por empresas tradicionais, serviços de impermeabilização, tá? Empresas tradicionais. Pessoal, aqui não cabe você falar de um serviço que você tem 65 a 85% das manifestações patológicas de uma edificação ligadas a isso, a impermeabilização, é muito sério para você contratar um aventureiro, tá? Então, se você está iniciando e você tem que iniciar um dia, ninguém começa já com 3 anos de experiência, você inicie, mas inicie com bagagem, faça uma especialização, se aprofunde em impermeabilização, tá? Para que você realmente saiba o que você está fazendo, tá? Empresas tradicionais, experientes e que tenham nos objetivos da sociedade da empresa constituída a atividade de execução de serviços de impermeabilização como atividade principal. Ou seja, é você montar uma empresa de impermeabilização, projeto e execução, tá? Devidamente credenciadas pelos fabricantes, apresentando seu currículo vitae e carta de credenciamento. Obviamente, eu estou falando aqui de órgãos públicos, de licitação, mas isso daqui vale para um bom cliente particular exigente, ainda que ele esteja construindo uma casinha pequena, tá? Bom, solicitar garantia dos serviços. Chegamos num ponto ao qual esses slides se referem. Compreendendo todas as etapas, tem que estar respaldadas pela garantia, como, por exemplo, a reparação de eventuais danos lá na frente causados pelas imperfeições dos serviços. As exclusões da garantia devem ser consideradas contra danos provocados por terceiro. Quando a gente vai estudar engenharia diagnóstica no próximo semestre, a gente vai ver que existem ali manifestações internas e manifestações externas. Manifestações endógenas e exógenas, tá? Então, o que é que vem a ser uma manifestação endógena? Endógena vem de dentro, ela vem lá da sua origem, ela vem lá da execução, da falha no material que foi colocado na construção, do erro de projeto, tá? Da ausência de um estudo no projeto. Isso daí é uma manifestação endógena, de origem endógena. Se ela for de origem exógena, ela é por terceiros, ou seja, ela não foi provocada nessas etapas aí, ela surgiu depois. Ela surgiu, por exemplo, por uma falta de manutenção, por exemplo. Então isso daí é uma manifestação exógena. Se eu tenho uma manifestação e o engenheiro diagnóstico
comprova que ela é endógena, vai se responsabilizar se for uma falha de projeto, o projetista. Se for uma falha de execução, a empresa contratada na execução. Se for uma falha do material, o fabricante do material. Ok? Mas se for exógena, por exemplo, num condomínio, vai se responsabilizar o condomínio, por exemplo, tá? Ou quem teria causado o problema. Então, às vezes você vem com uma empresa de internet, vem instalar uma antena, perfura, fura a manta asfáltica, essa empresa aí é a empresa que vai se responsabilizar pelo dano, tá? Então, isso daí é uma exclusão da garantia. A garantia não cobre que um terceiro venha, fure a superfície e danifique a manta asfáltica, né? Então isso aí é o que a gente chama de exclusão de garantia. Então a exclusão de garantia deve ser considerada contra danos provocados por terceiros, são as falhas exógenas, tá? Limitada à área em questão, não excluindo a obrigação de dar assistência técnica e de executar eventuais reparos outros, tá? Eventuais reparos outros, não esse, tá? Bom, e aí alertamos para o cuidado a ser tomado com os produtos denominados similares. Lá na medicina tem um nome para isso, é o remédio genérico, né? Então aqui nós também temos o que a gente chama de similares, e que muitas vezes não tem o desempenho necessário ou a equivalência de desempenho dos produtos que foram especificados no projeto, tá? Não, compra esse que esse é igual, ele tem um rendimento só um pouquinho menor. Se ele tem um rendimento só um pouquinho menor, você vai ter que consumir mais, né? Então, atenção a isso, tá? Então, recomendamos que as aceitações desse tipo de produto, o similar, de produtos equivalentes ou similares, requerem aprovação após a apresentação de ensaios de caracterização e desempenho, ou que o engenheiro conheça esses ensaios e diga, não, ok, eu aceito, mas nessa condição, com esse consumo, tá? Então, muito cuidado com isso daí, tá? Às vezes, no mercado, num determinado momento, você não tem aquele produto que foi especificado no projeto, o que tem é um similar, mas aí você tem que fazer a diferenciação para esse produto similar, tá? Bom, ainda sobre os controles básicos. Elaborar cronograma de serviços, folhas de acompanhamento e medição, ordens de serviços, diários de obra, relatórios de não conformidade, ações corretivas ou preventivas, tá? Tudo isso daqui entra nos controles da fiscalização. Ter em mãos para consulta catálogos e informações técnicas dos produtos que você vai usar, para você saber consumo, para você saber desempenho, para você saber características, para você saber forma de aplicação, para você saber tudo isso, como estocar, cuidados especiais, tá? Para você saber quais os critérios de segurança que você vai aplicar, se aquele produto, por exemplo, é inflamável, se você vai trabalhar perto de faísca, caso ele seja inflamável. Então, tudo isso daí faz parte dos controles, tá? Solicitar a presença dos fabricantes dos produtos, quando for o caso, ok? Bom, controles também recomendados para a fiscalização. Na recepção dos produtos, o que é que você tem que fazer? Verificar a procedência e ver como estocar, que eu acabei de falar, os critérios de estocagem, tá? Também anotar os números de lote do produto, data de fabricação, se ele está na validade. Se der problema, depois você sabe o número do lote, aí você, ó, deu problema nesse lote aqui, isso aqui veio com toxicidade, por exemplo, tá? Bom, fiscalização. A fiscalização sempre obedece aos seguintes itens. Fiscalização. Vistoria da área antes da contratação, vistoria da área a ser impermeabilizada, preparação da superfície, impermeabilização em si e o teste de carga, teste hidrostático, né? No mínimo 72 horas, tá? E a proteção mecânica, a vistoria na obra deve conter relatório das não conformidades e das ações corretivas para garantir a estabilidade do sistema adotado. Tá bem? Bom, conclusão da obra. Na conclusão da obra, solicitar o termo de garantia. Pelo amor de Deus, não deixe de fazer isso, tá? Solicitar o termo de garantia dos serviços e dos materiais pelo período mínimo de 5 anos, que a gente já estudou isso aí lá atrás, de acordo com as normas correspondentes com a norma de desempenho, tá? Arquivar toda a documentação pertinente. Essa documentação é prova se você tiver um problema lá na frente, tá? Bom,
procedimentos de controle e fiscalização. Está terminando. Mapeamento das áreas a serem tratadas, análise das especificações, sistema sistemático de controle dos serviços, uma logística para o controle dos serviços, você tem procedimentos, processos para isso. Liberação para o início dos serviços e etapas concluídas, conforme a liberação que a fiscalização vai dar. Controle periódico de materiais armazenados e de materiais que estão em utilização. Controle periódico da equipe de execução. Se alguém faltou, eu vou substituir por alguém que não tem mão de obra treinada, capacitada, né? Então, por isso essa fiscalização, esse controle. Diários de ocorrências, registro de alterações, ordens de serviço, ações corretivas ou medidas preventivas, relatório de não conformidade de produto ou serviço, controle de execução com rastreabilidade e estrutura organizacional, responsabilidades e gestão da qualidade. Tá? Então, assim, vai abrir uma empresa que vai fazer projeto de impermeabilização, execução de impermeabilização, se permita um prazo de 1 ano para você organizar primeiro os processos da sua empresa, para que você não venha a fazer isso depois que está com um serviço contratado e você ainda está organizando processos, tá? Então não faça isso, só abra sua empresa quando você tiver todos os processos que você conseguiu prever que iam acontecer organizados. Isso aqui é um bom exemplo disso, tá? Bom, e por fim, preservação da impermeabilização. Olha, deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por terceiros, ainda que involuntariamente, por ocasião, por exemplo, da colocação de pregos, luminárias, para-raios, antenas coletivas, playground, pisos e revestimentos. Isso daqui já foi amplamente abordado, aquele famoso exemplo do brinquedinho do playground, ou então da cerca do cercado que vai se fazer na piscina, para segurança na piscina, né? Para uma criança não entrar na piscina e se afogar. Só que aquilo ali você vai chumbar aquela cerca metálica no chão, aí você pode danificar a impermeabilização. Então isso daí, por exemplo, é um serviço que tem que ser previsto antes. Você tem que prever como projetista de impermeabilização que um dia pode vir a acontecer aquele serviço. Tá? Considerar como precaução a possibilidade de ocorrência de tais problemas, esses problemas aqui, quando da execução do projeto, ou seja, tentar realmente demorar um pouco mais, gastar mais tempo no projeto, mas que esse projeto preveja várias intercorrências e concorrências que ele pode ter, que a execução pode ter lá na frente. Caso isso não seja possível, pelo menos verificar a compatibilização na época de projeto com outros projetos, pelo menos. Tá? Agora, só a compatibilização, você verifica se há interferências com outros projetos que vão ser executados. Mas você não verifica a casualidade, a temporalidade dos serviços. Então, um serviço que for feito depois da impermeabilização pode vir danificar a impermeabilização. Então, apesar dele dizer que caso isso não seja possível, o ideal é que você realmente faça isso, se você quer ser uma empresa de qualidade e renome. Tá? As especificações e desenhos deverão ser lidos e entendidos pela empresa contratante. Isso aqui se aplica muito à questão das licitações, né? Então vem toda a especificação que ele deseja e o contratante, a empresa contratante vai ter que passar isso aí para a empresa contratada, tá? A quantidade e o tipo de materiais requeridos pelo especificador, pelo projeto, né, devem estar na obra visualmente adequado para a aplicação. Então anotar a ordem de serviço, o lote de fabricação e ou a etiqueta de identificação do produto. E finalmente, uma atenção especial. Existem, e é por isso que está colocado isso aqui, diversos tipos de mantas asfálticas de diferentes composições, diferentes espessuras e armaduras, todas com diferentes preços e para serem utilizados em diferentes locais e de um mesmo fabricante. Então, cuidado com esse nível de detalhamento, com esse nível de especificidade. Tá? Não vá aplicar uma manta de 4 milímetros no lugar de uma manta onde o projeto era para uma manta de 2 milímetros, por exemplo, ou vice-versa. Tá bom? Então,
a gente vai encerrando essa aula por aqui, tá? Hoje eu me vejo quando eu usava barba, que foi até um dia desse, né? Tirei tem 1 mês, 2 meses no máximo, e aí me estranho. Mas eu quero agradecer vocês, a gente encerrou aqui o capítulo 4, vamos juntos, a gente pegou novamente velocidade de cruzeiro, praticamente todos os dias a gente está subindo mais um vídeo para o YouTube. A gente chega no próximo vídeo com materiais impermeabilizantes, tá ok? Então me despeço de vocês, deixo vocês aqui com um forte abraço, muito obrigado, Savabom.